Olá amigos, olá família, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que estou trazendo aqui toda semana. E agora, com essa sequência de vídeos que eu prometi para vocês, que é meu filho, descobri que meu filho é viciado e agora o que fazer. E hoje é o segundo vídeo dessa série de vídeos que eu estou trazendo para você. E se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo dessa série, eu recomendo que você clique aqui no card que estará aparecendo para você e você acompanhe a nossa série, que eu vou deixar ela guardada numa playlist especialmente para você depois acompanhar desde o começo. Se você não estava sabendo disso e hoje é o primeiro dia que você está me vendo aqui, muito prazer, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou aqui no YouTube há mais de 7 anos trazendo um conteúdo maravilhoso, trazendo um conteúdo sempre inédito, falando a respeito de codependência familiar, falando a respeito de comportamento e falando a respeito de dependência química. Dentro desses três assuntos, eu tenho mais de 120 vídeos aqui no meu canal, vídeos com um conteúdo grande, extenso. As pessoas até às vezes reclamam, falando, nossa, seus vídeos são muito longos e tal. Mas, como eu sempre digo, não dá para você explicar as coisas num vídeo de 5, 10 minutos. O meu canal aqui não é um canal de entretenimento. O meu canal é um canal de conhecimento. É um canal onde você aprende a melhorar a sua vida. Ok? E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço gentilmente, se você gostar do nosso conteúdo, que se inscreva no canal, porque toda semana estou trazendo um novo vídeo aqui. E se você está acompanhando aqui essa proposta de entender que você descobriu que o seu filho é viciado em drogas e agora o que você vai fazer, eu recomendo que você se inscreva. E se você não é inscrito e você quer entender como funciona toda essa dinâmica de dependência química, comportamento familiar, codependência, seja muito bem-vindo novamente. O canal está à sua disposição. Na verdade, a gente quer família e descobre que um filho nosso começou a usar drogas, a gente está perdido, Porque ninguém está preparado para isso. Essa que é a verdade. Quem tem um familiar dependente químico, quem tem um familiar viciado, sabe que isso é uma coisa que a gente vai acabar levando para a nossa vida inteira. E como a gente vai precisar acompanhar esse familiar de um jeito ou de outro, por que não aprender a maneira correta de estar fazendo isso e de estar acompanhando o nosso familiar da maneira mais adequada? E é isso exatamente que eu estou falando no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é te ensinar algumas dicas, alguns truques e o que você deve estar fazendo. No próximo vídeo, que é a sequência desses vídeos, eu vou estar comentando, se você que descobriu isso fala, e aí, o governo ajuda? A gente tem algum subsídio? Tem alguma maneira de nós pedirmos para o governo uma ajuda para o nosso familiar? Até porque os custos são bem altos, ok? Então no próximo vídeo, fica aqui com a gente, eu vou estar falando de se existe ou não ajuda por parte do governo. E eu acabei descobrindo algo assim bem legal que eu vou estar passando para vocês dentro desse contexto. Para você começar a controlar essa situação dentro da melhor perspectiva, existem algumas coisas, existem alguns comportamentos que você, família, tem que começar a introduzir no seu cotidiano, tem que assimilar como verdade para você, família, para você poder conseguir ajudar o seu familiar. Porque na verdade, quando nós temos um filho que usa drogas, a gente quer fazer o que a gente acha que deve ser feito, tá? E esse é um grande erro. Esse é um grande erro, nós, como família, que descobrimos que o nosso familiar está usando drogas, que o nosso filho está viciado, a gente achar
que nós temos o conhecimento para ajudar ele, para tirar ele. Porque na verdade, vocês me desculpem a sinceridade, mas assim, se até hoje, com o nosso comportamento, com tudo aquilo que a gente sabia, a gente não conseguiu, não vai ser, a gente não vai conseguir ajudar o nosso familiar fazendo as mesmas coisas que a gente vinha fazendo. Ó, pensa muito bem nisso que eu estou falando, porque isso é a chave para você ajudar o seu filho. Você tem que aprender novas coisas, você tem que ter novos entendimentos e você, família, tem que se reestruturar para poder ajudar o seu filho. Por quê? Porque não vai adiantar você continuar sendo a família que você era, porque não vai ter resultado. Então, vem comigo que eu vou estar aqui explicando para vocês quais são esses movimentos que você, família, tem que estar fazendo. 4 coisas que eu queria estar falando hoje para vocês. A primeira delas é assertividade. Assertividade. A segunda coisa é método. A terceira coisa é conhecimento específico. E a quarta coisa é implementação de regras. Essas 4 coisas vão levar você, família, para ter um controle melhor da situação, para poder, não vou dizer que você vai parar ele, mas isso vai deixar você, família, mais confortável, mais, como é que eu posso dizer, mais empoderada dentro dessa situação. Assertividade. E na verdade, o que vem a ser assertividade? Assertividade, na verdade, é você fazer o que precisa ser feito. Isso é a minha definição de assertividade. É fazer o que você tem que fazer. Porque assim, e por que eu falo isso, né? Porque às vezes a família, ela tem muitos vícios, ela tem muita... a família tem uma cultura familiar, né? E cada família tem a sua cultura. E o que acaba acontecendo é que, às vezes, o que é proposto para ajudar o familiar, para ajudar o seu filho, vai um pouco contra a cultura familiar. Vai um pouco contra aquilo que você acredita que seria o mais adequado. E esse é um grande obstáculo que você, família, vai ter que superar. Porque assim, é um mundo novo. É um mundo novo. E um mundo novo você tem que percorrer com um pensamento novo, com crenças novas, com sapatos novos. Entende? E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Essa compreensão que é a assertividade. Fazer o que tem que ser feito. Aí você chega e fala, tá bom, Ricardo, mas e aí? O que tem que ser feito? Uma das coisas que acontece muito, isso é uma coisa assim, como eu já acompanho familiares de dependentes químicos lá no meu grupo do Facebook, é o Grupo Terapêutico de Apoio ao Codependente. Até se você não conhece, a gente tem lá mais de 1.800 famílias que eu acompanho e ouço as histórias e eles fazem as partilhas, né? E até por causa disso eu acabei escrevendo um e-book, onde nesse e-book eu acabo mostrando para você que não conhece nada disso, como é que não é, até para você entender que você não está só. Então, eu escrevi esse e-book, aí coloquei lá várias famílias que eu acabei aconselhando, vai servir até para você entender como que funciona essa dinâmica e que também existem famílias que estão passando pela mesma coisa que você. Claro, se você achar necessário, se você achar que isso vai fazer uma diferença para você, eu convido você a depois olhar o link aqui embaixo e se você achar interessante adquirir o meu e-book, porque isso vai enriquecer a sua experiência como família para entender como é que funciona essa dinâmica, tá? Então assim, existe muito disso, mas muito mesmo, e às vezes eu fico até meio assustado quando a família chega lá no grupo e eu recebo muitas mensagens, recebo muitos e-mails de gente falando, olha,
eu descobri que meu filho é viciado, que ele está usando drogas, mas aí de repente eu acabei deixando ele usar drogas dentro de casa, porque eu acho que se ele estiver usando drogas dentro de casa, vai ser mais seguro para ele. E até eu já ouvi casos em que a família fala assim, não, a gente até dá um dinheiro para ele, porque se ele usar dentro de casa e se ele tiver um dinheiro para comprar a droga dele, ele não vai precisar roubar, ele não vai precisar estar na rua. A gente que entende um pouco disso, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo, eu entendo você família, porque assim, na verdade, você quer proteger o seu filho do meio externo. Mas infelizmente, esse tipo de atitude é a pior coisa que você pode fazer. Sabe, é a mesma coisa de você falar assim, olha filho, não toma veneno na rua, mas vem tomar o veneno em casa. Né? É mais ou menos isso. Você está sendo meio que cúmplice, né? Você acaba sendo cúmplice. Claro, você não está fazendo isso de propósito, mas é o tipo de coisa que, por você não entender como funciona, a família acaba fazendo isso, ok? Então assim, em hipótese alguma, você pode deixar o seu filho usar drogas dentro de casa ou, em hipótese alguma, você pode dar dinheiro para ele. Por quê? Porque senão ele vai pegar o dinheiro e vai usar drogas, ok? E sabe, não existe essa história de que é melhor usar em casa do que usar na rua. Não existe. Se alguém algum dia disse isso para você, se algum dia você comprou essa ideia, tira essa ideia da cabeça. O seu papel como família é trabalhar no sentido para ele parar de usar drogas, não usar drogas de uma maneira segura. Isso não existe. Isso não existe. Você está acompanhando a morte do seu filho. E eu acho que você não quer isso, tá? Então, assertividade é fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, nesse caso, é entender e trabalhar para ele parar de usar drogas, não patrocinar o uso de drogas dele. Tem que fazer o que tem que ser feito. E outra, você só vai resolver o problema do seu filho viciado em drogas se você usar a razão, tá? A razão quer dizer 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, tá? Você tem que fazer o que precisa ser feito. Não agir com a emoção. Não, né? Porque infelizmente a gente acaba entrando nessa, ai meu filho, e coitado do meu filho, e agora, ai coitadinho, e não sei o que. Sabe aquela coisa, ai, mas e se a gente fizer isso, ele vai ficar magoado, ai, se a gente fizer aquilo, ele não vai mais nos amar. Olha, vocês não podem pensar dessa maneira. Porque na verdade, se você quer ajudar o seu filho, pensa bem. O que importa, olha só, e aí isso entra dentro daquilo que eu estou falando sobre as suas crenças familiares e sobre a sua cultura familiar. Se você perceber que se você pai e você mãe pensar, eu não vou ser assertivo e vou tomar a determinada atitude, porque se eu fizer isso, meu filho não vai mais me amar, que isso é algo muito comum que eu ouço nos grupos, raciocina comigo. Você prefere o seu filho viciado, louco, doido, do jeito que você acabou descobrindo, e ele te amando? Ou você prefere salvar a vida dele, e se por acaso ele te amar ou não te amar, qual que você prefere? Olha só, você tem que escolher. Ou salvar ele, mesmo ele não te amando, ou deixar ele se acabar e ele te amando.
E agora eu vou te falar uma coisa, né? Eu sei que é duro ouvir essas coisas, mas assertividade, vamos ficar em cima disso. Mas assim, como é que você sabe que o teu filho te ama? Como é que você sabe que alguém te ama? Dá para saber? Não dá para saber. Então, se você pensa, eu não vou ser assertivo, eu não vou fazer tal coisa X, Y, Z, porque pode ser que ele deixe de me amar, porque pode ser que ele me odeie. Sabe, Ricardo, eu prefiro ter um filho que me odeie, mas que eu consegui tirar ele de uma situação de vida pior, do que falar assim, não, ele fala que me ama, mas eu ver ele lá numa situação deplorável, tá? Então, é esse entendimento que eu queria que vocês tivessem. Fazer o que tem que ser feito e agir com a razão. Se vocês agirem com a razão, vocês vão conseguir. Agora, o próximo ponto, né, dentro desses que eu estou explicando aqui para vocês, é o método, né? E o método, o que é método? Para você, família, que está entrando, infelizmente, nesse universo da drogadição agora, que você descobriu que seu filho é viciado, sabe, é muito estranho entender isso. Quando isso aconteceu com a gente, há 8 anos atrás, praticamente, né, a gente ficou perdido, e aí pensamos assim, para que lado que a gente tem que ir, para quem que a gente vai procurar, e aquela coisa toda. E, claro, a gente acabou descobrindo, né, que existem grupos de apoio para a família. Então, se você não sabia disso, tá? Existem grupos específicos de apoio ao familiar do dependente químico. Então, por exemplo, eu acredito que você já deve ter ouvido falar em Narcóticos Anônimos, em Alcoólicos Anônimos, que isso é uma coisa assim muito popular no mundo, e acredito que quase todo mundo conhece esses grupos. Agora, não sei se você sabe, também existem grupos de ajuda à família do dependente químico. Exato. E foi nesses grupos que a minha família encontrou a solução e encontrou um conforto. E quando nós descobrimos os grupos, foi algo assim maravilhoso, né? Porque assim, os grupos de apoio ao familiar do dependente químico, eles têm uma metodologia e eles funcionam, né? E aí você fala, nossa, mas que legal, como é que funciona essa história de grupos, né? Então, num cenário normal, digamos assim, você participa de uma reunião física, onde você vai num local, que ou normalmente é uma escola, ou normalmente é uma igreja, que é um espaço sempre cedido, né? E as pessoas que têm os mesmos problemas, as pessoas que passam dificuldades com seus filhos e familiares dependentes químicos, se reúnem e existe lá uma pessoa capacitada para poder estar orientando e para poder passar essa metodologia que, da mesma maneira que o Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos tem uma metodologia, esses grupos também têm uma metodologia e eles acabam chamando essa metodologia de passos, né? Então, nesse grupo de ajuda familiar, existem os passos, e aí todo mês existe um tema que é discutido, e aí as pessoas vão lá, é muito legal, é algo assim que eu recomendo fortemente que você, família, procure um grupo presencial perto da sua casa. Nos dias de hoje, né, existem os grupos presenciais e existem os grupos online, tá? Os grupos presenciais, né, normalmente, então os grupos que são considerados grupos oficiais, né, e que eu tenho assim um carinho muito especial, porque toda a ajuda vieram desses grupos para a nossa família, que é o Amor Exigente, né, que você vai encontrar o Amor Exigente na internet, onde você vai entrar no site do Amor Exigente e lá vai ter um localizador de grupos e provavelmente você vai encontrar um grupo
próximo aí de onde você mora. E existe também o Naranon, né, que é um outro grupo também de apoio aos familiares que seguem mais ou menos essa linha de apoio às famílias. Esses são os dois maiores grupos. Claro, existem os grupos das igrejas, existem os grupos particulares e também existem os grupos online, que hoje em dia acabaram facilitando muito, né? E foi até interessante, né? Porque há muito tempo atrás, quando eu participava dos grupos, né? A nossa família acabou participando, se eu não estiver enganado, uns 3 ou 4 anos assim direto desses grupos, né? E foi dentro desses grupos que eu tive essa ideia de criar o meu grupo virtual no Facebook, né? Porque naquela época, né, isso é um trabalho pioneiro que eu acabei trazendo, que foram as reuniões online, porque naquele tempo não tinha reunião online, todo mundo tinha que ir presencial, e aí eu tive um estalo assim, e falo assim, pô, mas e aquela pessoa que não consegue ir, ou aquela pessoa que não tem um grupo perto da casa dela, ela tem que desabafar, ela tem que falar com alguém. E aí foi onde eu tive essa ideia, e pelo meu know-how, pelo meu conhecimento em terapia, meu conhecimento de ajuda às pessoas, eu acabei criando esse grupo, que hoje é um grupo bem grande, é um grupo que hoje eu já até tenho um orgulho de estar ajudando as famílias que participam desse grupo online. Claro, hoje todos os grupos têm grupos online, tem reuniões online, hoje é uma coisa assim que já ficou bastante popular. Mas, honestamente, Ricardo, aqui falando com vocês, eu aconselho a você participar de um grupo físico. O grupo físico faz toda a diferença para você. O próximo tópico dentro desse é o conhecimento específico. E esse conhecimento específico que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Vocês vão adquirir esse conhecimento específico dentro dos grupos, tá? Vocês adquirem e, claro, né, você tem que fazer sua lição de casa. Você tem que entender como é que funciona uma dependência química. Então, eu recomendo que você leia materiais, né? Que você tenha materiais que você pesquise, que façam você entender. Porque assim, o seu filho, por exemplo, ele é viciado em maconha, mas você não sabe como que parece a maconha, você não sabe qual que é o cheiro da maconha, você não sabe o que é maconha, você não sabe quem usa maconha, o que faz. Você precisa entender, pelo menos, os sintomas básicos para você reconhecer quando o seu filho chegar em casa doidão. Você precisa chegar e falar assim, não, ele usou hoje, olha os olhos dele como é que tá mais vermelho, olha não sei o que. Você tem que saber isso. E eu fiz uma palestra até um tempo atrás, né, nos grupos, né, porque eu fazia bastante palestras, e aí nessas palestras eu falei a respeito da maconha, né, e foi uma palestra assim, super popular. Foi algo onde eu estudei como é que funcionava o uso da maconha, desenvolvi uma palestra sensacional e onde eu explico para você, família, qual que são os efeitos da maconha, o porquê que as pessoas querem usar maconha, aquela coisa toda. E se você estiver interessado em assistir essa palestra, eu vou deixar aqui em cima também o link para você clicar no link, se você quiser assistir essa palestra e você entender como é que funciona essa dinâmica, né? Porque os jovens hoje em dia, eles falam que usar maconha não tem problema, que maconha é legal e tal, aquela coisa toda. E se você, família, não sabe disso, você vai acabar entrando nessa conversa. Claro que o conhecimento específico impede, na maioria das vezes, de você ser manipulado pelo seu filho dependente, tá? E por fim, né, aqui pra gente fechar o nosso vídeo, eu quero estar falando sobre regras, tá? As regras, né, a gente está falando aqui de cultura familiar, a gente está falando de
de crenças familiares, e eu não sei como que funciona a sua família, mas normalmente todas as famílias têm regras, né? E aí é onde eu chego para você, que você descobriu que o seu filho é viciado em drogas, você tem que dobrar as regras, você tem que ser duro, você tem que exigir o máximo agora. Porque quando o filho está usando droga, é porque de alguma maneira ele tem alguma facilitação por parte da família. Infelizmente, por mais que você não saiba, de alguma maneira a família acaba, mesmo sem querer, ajudando ele ou facilitando. Facilitando é a palavra correta. A família facilita que o filho use. Então, você tem que ter regras rígidas. E quais seriam essas regras? Vou deixar algumas dicas aqui, é claro. Quem sou eu para falar as regras que você tem que colocar na sua família? Mas, normalmente o que eu acabo orientando é horários. Você tem que controlar os horários. Que hora vai sair? Que hora vai chegar? Com quem que vai? Aonde vai? E aí, claro, você tem que ter um jeito de ficar em cima. Por quê? Porque o jovem normalmente não gosta que a gente controle, mas o papel dos pais é controlar. Esse que é o papel dos pais, controlar. Principalmente agora que você descobriu que seu filho está usando. E quando você colocar essa regra, que ele tiver que falar onde está, onde não está, e você ver e descobrir que ele não está fazendo o que ele está falando, você vai encostar ele na parede. E é essa pressão que vai falar para ele que o negócio não é tão simples assim. Então, regras de horários. Você tem que ter regras de horários. Que hora você vai chegar? Vou chegar meia-noite. Chegou 1h, 2h da manhã? Então não entra em casa, vai dormir na rua. Ah, mas ele vai passar a noite inteira usando? É uma possibilidade, mas às vezes você sendo assertivo, a pessoa vai falar assim, nossa, da última vez eu cheguei em casa meia-noite, eu falei que ia chegar meia-noite, cheguei em casa às 2 e eu não entrei, deixa eu correr agora aqui, né? E aí isso acaba forçando. Os filhos precisam de regras, tá? Outra coisa das regras são as tarefas. As tarefas de casa têm que ser compartilhadas. Infelizmente, desculpa filhos, mas os filhos são folgados e os filhos não querem fazer nada. A maioria dos filhos quer ficar de boa. E nós, como pais, nós temos que ensinar os nossos filhos que, da mesma maneira que eles vão encontrar tarefas lá fora, da mesma maneira que se eles têm um trabalho, eles têm que fazer as tarefas dele, eles têm que fazer as tarefas em casa também. Então ele tem que recolher lixo, colocar o lixo para fora, varrer a casa, limpar o quarto, e tudo aquilo que dentro da sua família fizer sentido. Ele não pode ficar sentado no sofá e você, pai e mãe, fazendo as coisas em casa. Isso não existe, não pode existir, tá? A outra coisa é dinheiro. Pelo amor de Deus, se você descobriu que seu filho está viciado, está usando drogas, não dê mais dinheiro algum para ele. Não dê. Ah, mas ele me pediu dinheiro para comprar um lanche. Ele me pediu um dinheiro para isso. Não dê. Não dê dinheiro. Não dê dinheiro. Ah, mas ele tem que fazer isso. Não dê dinheiro. Porque todo dinheiro que você der para o seu filho, se ele não usar todo, ele vai usar a maior parte para comprar as drogas que a gente está tentando ajudar ele a parar. Ele quer ter dinheiro, ele vai reclamar para você que você estava me dando dinheiro, você não está dando mais. O que você fala para ele? Procura um emprego. Vai trabalhar. Óbvio, como qualquer pessoa normal faria nessa vida, é trabalhar se quer ter alguma coisa. Você tem que cortar todas as facilidades. Controlar as facilidades. Controlar quando não conseguir cortar e cortar tudo que é facilidade. Entende uma coisa, família? As pessoas só
são alguém na vida porque elas conseguiram superar as dificuldades que elas tiveram, porque elas aprenderam, elas evoluíram. E se você, família, facilita além da conta para o seu filho, isso daí não está ajudando ele, isso só está empurrando ele para achar que a vida foi feita para suprir as necessidades dele, e vocês, melhor do que eu, sabem que isso não existe. Então assim, cortar as facilidades, tá? Se por acaso, né, eu não sei a situação da sua família, ele tem um carro e você colocava gasolina no carro, sem chance. Se você pagava as multas, sem chance. Se você pagava os documentos, sem chance. Corta, porque quem tem que correr atrás é ele, não é vocês. Celular. A maioria dos pais troca o celular dos filhos e acaba até acontecendo do próprio filho vender o celular para comprar droga, e aí ele fala: eu perdi meu celular na rua, me roubaram, me ajuda a comprar outro. E aí vai lá o papai e a mamãe e compra o celular. Mas só que a papai e a mamãe não compram o celular, o básico. O papai e a mamãe vai comprar o celular, tem que ser o último, né? Se não for o último, tem que ser um dos últimos modelos de celular. Então não faça isso. Ricardo, mas o meu filho precisa do celular, porque a gente tem que saber, porque não sei o que. Tudo bem. Então, se vocês quiserem comprar um celular por esse motivo, que ele tem que ter um celular, compre o mais básico, o mais ruim, que o celular para o seu filho que está usando drogas, ele tem que servir só para dizer aonde ele está e só para vocês localizarem ele. Tudo bem? E claro, né? Tem aquela história, né? Como a gente está falando de celular, tem o Wi-Fi, né? Se ele está em casa e não quer fazer as coisas, vocês têm que convir o seguinte: quem paga a conta de água, quem paga a conta de luz, quem paga a internet, tem o direito de controlar isso. Fez as tarefas, ajudou em casa, tem acesso aos benefícios. Não fez, não tem acesso. Então, regras é tudo isso que eu falei. Claro, você vai adaptar na realidade da sua família. Quando eu falo adaptar na realidade, presta bem atenção, não é aquilo que você está querendo. Você tem que mudar a estrutura da sua família, claro, mas adaptar dentro da sua cultura. Tá entendendo? Dentro disso. Tá bom? E por hoje, né? Por hoje é isso. Essa é a parte, né, dessa sequência de vídeos que eu estou trazendo para vocês. Hoje a gente abordou como você pode controlar essa situação. E eu acredito que esse foi um dos melhores vídeos que eu trouxe para você. Claro que no próximo vídeo, né? No próximo vídeo eu vou estar falando se você que descobriu isso, existe ajuda por parte do governo. E como eu disse, eu descobri uma coisa bem legal, que eu vou estar passando no próximo vídeo. E, por enquanto, eu queria agradecer a todos vocês por estarem acompanhando o meu trabalho, por estarem compartilhando os meus vídeos, dando os likes, se inscrevendo, porque sem vocês nada disso seria possível. O meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua família da mesma maneira que abençoa a minha família, trazendo paz, prosperidade e saúde, e que por mais que a gente não entenda, Ele sempre está lá. Por quê? Porque não há ninguém além dele. Um grande abraço, até o próximo vídeo, quero ver vocês por aqui. Até mais.